E para encerrar, né, eu vou ao nono tópico. Esse vai ser bem breve, que eu prometi, né, quando eu comecei lá no primeiro vídeo, eu avisei qual era a estrutura expositiva, quais seriam os tópicos, e eu falei que o nono e último tópico desse nosso bloco, desse nosso quarto bloco de considerações, seriam por que eu não recomendo aos católicos que se aproximem desses partidos e movimentos getulistas. E, claro, me corrijam os padres da tradição, se eu estiver enganado, mas esse é um juízo muito particular meu. E eu não recomendo aos católicos, de um modo geral, assim, eu recomendo, claro, que estude a Era Vargas, deve estudar, mas eu não recomendo, de um modo geral, que os católicos se aproximem ou que se envolvam com esses partidos, assim chamados getulistas, ou que se dizem, né, herdeiros, né, ou que se apresentam como herdeiros do varguismo, por vários motivos. Primeiro, eles não têm a agenda do Estado Católico. Geralmente eles têm uma agenda patriótica, claro, tem seus motivos e tal, mais ou menos legítimos para isso, mas a agenda deles não é o reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo. Você tinha, claro, católicos participando do governo do Getúlio, depois você vai ter católicos participando ali dos partidos que o Getúlio criou, né, do PSD, do PTB e tal, mas nenhum desses partidos era um partido católico, tinha no máximo, influência da doutrina social da igreja. Ali, por exemplo, na figura do Cegadas Viana, por exemplo. E o segundo motivo pelo qual assim, eu considero desaconselhável envolvimento com esses partidos e movimentos. E com o passar do tempo, principalmente depois que o Getúlio morreu, o tal do trabalhismo foi envesgando para a esquerda. O Getúlio até que sabia manter uma distância bem prudente em relação aos comunistas e tal. Ele tinha, inclusive, tinha um componente anticomunista mais ou menos acentuado. Agora, os herdeiros dele, o Brizola, o João Goulart, eram homens assim, filo socialista, melancia, tanto é verdade, meus amigos, que 10 anos depois, no governo do João Goulart, você vai ver o Partido Trabalhista Brasileiro numa parceria muito promíscua com o Partido Comunista, e isso, inclusive, foi uma das causas do movimento de 64. Então, esse é outro motivo. Enfim, você tinha, claro, getulistas com perfil mais conservador e até católico? Tinha. Mas esses aí eles perderam a parada, eles não conseguiram controlar o PTB, assumir o controle do PTB, né? Caso, por exemplo, do José Segadas Viana, né? Um católico respeitável, tal, dava para conversar e tal, ou aquele outro, né, que também era getulista, e o general Agnaldo Caiado de Castro e tal. Mas esses aí, eles perderam a parada. O que prevaleceu nos partidos que o Getúlio criou, principalmente no PTB, o que prevaleceu foi uma tendência socializante, crescente, e foi se manifestando de maneira cada vez mais ostensiva depois que ele morreu, depois de 1954. Inclusive, eu tenho bons indícios de que o João Goulart já dialogava com os comunistas por baixo do pano antes mesmo do Getúlio morrer. Eu tenho bons indícios nesse sentido. E o Brizola também. Então, esse é outro motivo, né? O segundo motivo. O terceiro motivo é mais prosaico. Eles são chatos. E eu não tenho paciência nenhuma para esse pessoal, desculpa. Nossa Senhora, quando eu vejo esse pessoal tentando se aproximar e tal, já entro em pânico já. Basicamente. Mas isso é um juízo muito pessoal. Posso estar enganado e tal. E, claro, enfim, posso estar equivocado,
Mas são basicamente essas as razões pelas quais eu não aconselho muito aos católicos que assim frequentem esses movimentos ou participem deles, ainda que eles possam levantar um ou outro ponto pertinente, questão dos interesses nacionais e tal. A nossa agenda, nós, como católicos, temos uma agenda que vai muito além dessas questões naturais, né, de melhoria da situação da classe trabalhadora ou defesa dos interesses nacionais. E nosso objetivo é instituir uma ordem política que, além de fazer isso tudo, propicie a salvação das almas, né, o que só é possível com o Estado católico. E isso não faz parte da agenda dos getulistas, nunca fez, isso nunca passou pela cabeça do Getúlio, que eu saiba, né, nos diários dele isso não aparece. E no máximo ele tinha ali uma aliança de ocasião com alguns movimentos católicos, e só. E basicamente era isso que eu tinha para dizer. Espero que essa exposição tenha sido interessante para os companheiros. Fico aberto à correção dos sacerdotes, da tradição. Fico aberto também a perguntas que eventualmente queiram me enviar. E o Estado Novo e o outro governo do Getúlio Vargas ficou para uma outra ocasião, né? Numa outra ocasião mais tranquila, nós podemos eventualmente abrir um vídeo para falar a respeito do Estado Novo, quando muita coisa aconteceu que vale a pena mencionar, período muito interessante, o Estado Novo, e o outro período lá que foi o último governo do Getúlio Vargas, de 51 a 54, também foi um período em que muita coisa aconteceu e que talvez mereça também um vídeo à parte. Mas isso, como eu já disse, fica para outra ocasião. E, novamente, eu sou extremamente grato ao canal Thread Talk por me honrar com esse convite para falar da história do Brasil. Enfim, e, e era isso que eu tinha a dizer. Nós que agradecemos, professor. Então, muito obrigado. Graças a Deus, esgotamos o assunto e ainda ficou coisa para falar. Claro, o senhor poderia apresentar futuramente sobre esse tema em outro podcast, mas aí propriamente sobre o Estado Novo, ele mesmo, e não sobre a figura do Getúlio, né? Ele mais como um assunto, por assim dizer, secundário, não sei, uma complementação do que já foi dito aqui. Claro, fica aí o convite, mas, sobretudo, muito obrigado, professor, pelo seu tempo, pois foram 3 episódios. Muito obrigado ao público que teve paciência de adquirir, então, todo esse conhecimento, para que faça um trabalho completo, não seja necessário nenhum outro trabalho a esse respeito. Eu lhe agradeço, professor, e desejo uma boa Opa, noite. E salve boa Maria. noite, salve Maria, viva Dom Miguel e viva Cristo Rei.